pessoas que vão aplicar a pena, o que eles vão fazer? Essas pessoas que são competentes para instaurar a sindicância e instaurar os procedimentos administrativos disciplinares. Então, ele instaura, vai constituir uma comissão, essa comissão vai trabalhar, vai ter um inquéritozinho, vai ter toda a investigação. No final, essa comissão ou a sindicância vai fazer um relatório final conclusivo, todos esses elementos nós vamos explicar aqui. E o que acontece? Vai voltar para o cara que instaurou, porque essa comissão fala em nome da autoridade que instaurou. Volta lá no relatório, então o cara vai julgar e aplicar as penas dos estatutos. Bacana, tá? Então isso aqui é muito importante, você tem que ir lá no 236 para identificar quem são essas pessoas. A sindicância será instaurada por portaria da autoridade competente. Olha só, gente, olha só, na verificação preliminar, caráter informal. Aqui, caráter formal, tanto na sindicância quanto no PAD. Ó, a sindicância será instaurada por portaria de autoridade competente. Qual que é essa autoridade? Aquela prevista no 236. O sindicado deverá ser notificado por meio de cópia da portaria instauradora. Ou seja, o cara que vai ser lá o réu, né, vamos dizer assim, o investigado, ele vai ter que ser notificado, vai receber a portaria. Parágrafo 3º. Se no curso da sindicância administrativa, em qualquer hipótese surgirem indícios de prática de crime, a autoridade sindicante encaminhará à autoridade competente as peças necessárias à instauração de inquérito policial, sem prejuízo da continuidade da apuração do âmbito administrativo. Ponto, parou. Parou. Então é o seguinte, o cara está lá na sindicância. Puxa, isso aqui é um caso de corrupção passiva. Está claro. Advocacia administrativa. Crimes lá contra a administração pública. Está lá, está caracterizado. Aí, você sabe que essa comissão é feita por delegados. Então, o cara sabe tudo de crime. Tudo de crime. Então, o que acontece? Opa, isso aqui é um crime. Então, ele tem o dever, a obrigação de encaminhar para a autoridade competente, no caso o DG, tá certo, o diretor-geral. E esse cara, ele vai mandar instaurar imediatamente o quê? O inquérito policial. Só que o processo fala, mas como terá o inquérito policial, o administrativo para. Não, o administrativo continua. Por quê? Vamos voltar lá no capítulo das responsabilidades. Ao policial civil, ele responde pelos seus atos. A área administrativa, que é esse aqui, penal, que vai ser o crime, e se causou prejuízo ao erário, ele vai responder depois uma ação, tá? Uma ação civil para restituir o erário. Então, olha aí a aplicação do direito. Olha aí, bacana? Fechou? 10. Ó, comentário importante, como eu conheço bastante o Estatuto do Servidor Público Estadual e Federal, é o seguinte, lá na LC 04, ele fala o seguinte, quando a comissão de sindicância ou do PAD verificar a prática de crime, lá, tá, ele fala o seguinte, deverá encaminhar os autos, cópia dos autos, para onde? Para o Ministério Público, para apreciação e devida propositura da ação penal cabível. Tá? Então, é diferente na LC 04. É importante você saber disso. Tá? Aqui, encontrou crime, inquérito. Lá, para o outro, encontrou crime, Ministério Público, para propor a devida ação penal cabível. Ok? Parágrafo 4º. A autoridade competente para determinar a instauração de sindicância, quem que é a autoridade? A autoridade lá no 236, né? Deverá observar a hierarquia em toda a sua amplitude para designar o delegado de polícia que irá presidi-la. Bacana, né? Então, o que é hierarquia? Sempre tem que ser alguém, tá? Por exemplo, o cara que está sendo investigado é um delegado de polícia classe C. Classe C. Então, o delegado não pode colocar na comissão, na sindicância, um cara classe A, classe B. Tá certo? Tem que ser classe especial. Isso aí é a hierarquia. 246.
Compete à autoridade sindicante comunicar o início do feito à Corregedoria Geral e o órgão pessoal. O órgão pessoal é o RH, Gestão de Pessoas da Polícia, devendo fornecer o nome do sindicato, sua individualização funcional, o número do feito e a data da atuação. Ou seja, como o corregedor, a corregedoria é o órgão de controle interno, tem que ficar sabendo quem está sendo investigado, aí, quem faz parte, quem que é objeto de comissão sindicante. E, claro, o RH para quê? Os recursos humanos para quê? Para a devida anotação na sua ficha funcional. Agora, o artigo 247. 247, ele fala do prazo da conclusão da sindicância. Gente, vamos ler o prazo aqui. O prazo aqui é 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Mas é importante você saber também o prazo lá do PAD. Nós não chegamos no PAD, mas o prazo do PAD é 60 e 60. Tem que saber, examinador adora cobrar prazos. Aqui, como tem dois procedimentos e dois procedimentos com prazos diferentes, o cara pode trocar os prazos. A sindicância será concluída dentro de 30 dias, a contar da data da portaria inaugural. Prorrogável por mais 30 dias, mediante solicitação fundamentada ao superior imediato ou autoridade que determinou a sua instauração. Então, é 30 mais 30 o prazo da sindicância. Prazo do PAD, 60 mais 60. Não se esqueçam disso. Vamos lá. A sindicância deverá ser concluída... Parágrafo único. Cabe à autoridade hierarquicamente superior à concessão da eventual prazo complementar, que não excederá a 60 dias, desde que fundamentada a sua solicitação e necessária conclusão do feito, competindo somente ao diretor-geral de Polícia Judiciária Civil a concessão excepcional de prazo maior, que não poderá exceder a 90 dias. Vamos lá. Professor, o que esse cara aí? Regra geral da sindicância, 30 mais 30. Ok. Só que existe uma válvula de escape que você pode estender mais 30, ou seja, a sindicância ter um prazo de 90 dias. Só que este autoriza a autoridade competente de forma excepcional, só pode ser feito pelo DG, pelo diretor-geral de polícia. Somente ele, né, tem essa competência de conceder mais 30 dias da sindicância. Qual que é a moral da história? A moral da história é o seguinte: a polícia quer que essa sindicância termine, né? Não fica ad eterno, né? Porque isso atrapalha muito a gestão, né? A administração da polícia. Ok. Agora vamos lá. O artigo 248 é muito importante porque ele vai definir o rito da sindicância. Como é que seriam os procedimentos? Vem comigo. Instruído o procedimento e colhidos os elementos necessários à comprovação do fato e da autoria, a autoridade sindicante. Agora, quais são os ritos dela? O que ela vai fazer? Vem comigo aqui. Primeiro, notificará o sindicato com antecedência de 2 dias do local, dia e hora designados para a sua oitiva, bem como do nome das testemunhas arroladas pela autoridade sindicante. Opa, então está aqui. Então, é o seguinte. Então, notificará o sindicato das oitivas. Bacana. Uma coisa aqui, ó. Nome das testemunhas arroladas pela autoridade sindicante. Ou seja, a comissão poderá ter testemunhas de acusação, né? É claro, como é ampla defesa, direito ao contraditório, tá? O sindicato, o cara que vai ser aí, sindicato, estou chamando de investigado, no caso, né? Ele tem também direito a testemunhas de defesa. Ok? Vamos lá. Poderá rolar até 5 testemunhas e a defesa igual número. Então, olha só, são 5 testemunhas da sindicante, da autoridade, da comissão, e 5 do sindicato, do investigado. Isso aqui é importante também a gente antecipar um pouquinho. Lá no processo administrativo disciplinar, com certeza tem testemunha, só que lá não são 5, lá são 8. 5 é na sindicância, 8 no PAD. Isso que cai em concurso. 3. A inquirição de testemunha
que esteja em localidade diversa daquela onde se processa a sindicância, poderá ocorrer por meio de carta precatória, em que constarão perguntas prévias e objetivamente formuladas, devendo ser cumprida com a urgência necessária e restituída à origem, ou seja, cabe cartas precatórias, ok? Vamos aqui, vamos apagar esse cara aqui. Item 4. A sindicância prosseguirá a revelia. Olha, se o sindicado devidamente notificado, não comparecer para os autos necessários e não havendo advogado constituído, deverá a autoridade sindicante nomear o defensor dativo. Então, está aí para você. Olha aí, então a sindicância ela vai prosseguir a revelia. O que é isso, professor? Ele se revel. Tá? Ele não vai ser arquivado. Tá? Não vai ser arquivado. Daí o cara fala, eu não vou lá, cara. Eles vão arquivar o processo, não vão me achar. Engano seu. A comissão vai nomear um advogado dativo para te defender. Tá? Aí, ó, advogado dativo para te defender, a autoridade vai nomear, e o processo vai prosseguir, tá certo? Vai prosseguir. Isso é importante. Você está perdendo a oportunidade de se defender. 5º, procedida a oitiva do sindicato, inicia-se o prazo de 3 dias para que este requeira produção de provas de seu interesse, que serão deferidas se pertinentes à apuração dos fatos. Tá? Então, está aqui para você, produção de provas. 6º, havendo 2 ou mais sindicatos, né, o prazo será contado em dobro. Normal, rito normal, né, também isso lá no PAD. Tendo 2 ou mais, é o dobro. Ah, professor, tem 3, então será triplo, não. 1 é o prazo normal. Vou ficar aqui, ó, 3 dias, ok? Tem 2, vai para 6. Tem 3, 4, 5, 10, permanece 6 só em dobro. Assim que fazemos essa contagem. 7. A autoridade sindicante poderá indeferir as diligências consideradas procrastinatórias ou desnecessárias à apuração do fato, devendo, neste caso, fundamentar o despacho do indeferimento, dando ciência imediata ao acusado ou ao seu defensor. O que esse cara aqui está falando? Está falando o seguinte, preste atenção. O que esse cara aqui está falando? Às vezes, né, o acusado ele quer ganhar tempo. Então, ele começa lá, solicito prova tal, sei o quê. Só que essas provas não contribuem em nada no processo. E o presidente da comissão, ele fala assim, poxa, ele está só procrastinando, está enrolando, tá certo? Ele está ganhando tempo. Então, ele pode o quê? Denegar. Isso também cai bastante, viu, nos concursos administrativos. 8. Quando o sindicado, ou seja, o acusado, devidamente notificado para a produção de provas, não as oferecer num prazo legal, deverá a autoridade sindicante, em despacho, consignar o fato e, após determinar a notificação do sindicato para as alegações finais. Então, está aí para vocês. O que é isso aqui? Depois que ele vai ter a produção de provas, né, ele vai consignar que não recebeu a produção de provas, né, para constar no processo, e, após isso, ele já vai determinar o prazo, aí, que são os 10 dias para alegações finais. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Tá? O que é essas alegações finais? Né? Vou adiantar para vocês aqui. Primeiro, a instauração. A autoridade competente instaura a comissão vai trabalhar. A comissão vai ouvir primeiro as testemunhas, primeiro as testemunhas de acusação, depois a de defesa. Depois vai ouvir o denunciante e depois ouve o quê? O acusado. O acusado vai ser o último a ser ouvido. Feito isso, ainda você tem 3 dias para a produção de provas, alguma outra prova que no decorrer do processo. Depois, feito isso, há um indiciamento, onde a comissão vai indiciar a tipificação administrativa que o cara cometeu. Falou, cara, você cometeu tal coisa. Aí passa para o acusado vai ter o prazo para fazer a defesa escrita. A defesa escrita vai ser as alegações finais. Depois da defesa escrita, a comissão processante faz um relatório conclusivo e esse relatório volta lá para onde? Volta para o sujeito que instaurou lá o 236, para ele julgar o relatório. O sindicado ou o seu defensor
terá vistas aos autos na repartição ou fora dela, mediante carga da segunda via. Tranquilo. Parágrafo único. A autoridade sindicante poderá determinar na portaria inaugural a suspensão do gozo de férias e de licença-prêmio por parte do sindicato até a conclusão do procedimento. Ou seja, o cara está em férias. Olha aqui uma das hipóteses de suspensão de férias. Pronto, está respondendo uma sindicância. Então, o cara pode determinar, poderá determinar. Por quê? Para ele se defender, tá certo? Por ele se defender, ou licença-prêmio. Porque o cara pode usar também de artifício, né? Puta, o cara está sabendo que vai ter uma portaria aqui, e o cara faz, ele vai lá, emenda lá, licença-prêmio, tem 2 atrasadas, já dá 6 meses, mais 2 férias, dá 8 meses para ganhar tempo, para tentar enrolar lá, para não instaurar a sindicância, né? Opa, só que é o seguinte, na portaria o cara pode, suspender o gozo desses benefícios ao servidor. 249, vem comigo. A autoridade sindicante juntará aos autos cópia da ficha funcional do servidor. Ok. 250. Encerrada a fase probatória, após a elaboração dos passos de indiciação, o acusado e seu defensor serão notificados para a apresentação das alegações finais num prazo de 3 dias a partir de sua ciência do mandato. Eu tinha falado 10 dias, errei. São 3 dias. 10 dias é no PAD, ok? No PAD. 10 dias é no PAD. Professor, de novo. Então é o seguinte. Vamos lá. O que é indiciação? O despacho de indiciação conterá a tipificação, a especificação dos fatos imputados ao acusado e as respectivas provas. Vamos lá, voltando aqui. A autoridade competente, que é do 236, instaura a sindicância. A sindicância, a comissão, ele vai ter a fase probatória. Essa fase probatória vai ouvir as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, vai ouvir o denunciante, vai ouvir o acusado. Depois disso, abre 3 dias para a produção de provas. Terminou a produção de provas, a comissão vai fazer a sua indiciação. Indiciação. O que é isso? Depois da fase probatória. Nessa indiciação, ele vai falar, fulano de tal, você conteve a tipificação administrativa da proibição número 3, do 2º grau. Está lá. Conforme tais fatos colhidos no processo e tais provas. Então, passa para o cara isso. Isso que é a indiciação. Aí o acusado recebe isso. Ele tem 3 dias para fazer as suas alegações finais, ou seja, a sua defesa escrita sobre os fatos a eles imputados. Lá, no PAD, são 10. Tá? Aqui são 3. Depois disso, né, ele vai fazer o quê? Um relatório conclusivo, que vai ser nesse artiguinho. Tá? 2. Havendo 2 ou mais acusados do prazo, comum será de 20 dias. Então, um só, 3 dias. 2 ou mais, 20 dias. 3º. Ser requerida pela parte ou defensor constituído, será concedida vista aos autos fora da repartição, mediante carga observado o prazo regimental a partir da ciência. Ok. Vamos aqui. Então, é o seguinte, estão entendendo que é alegações finais, né? Então, fase probatória, o cara vai lá, é indiciado. Depois de indiciado, abre 3 dias para o cara apresentar a sua defesa escrita, que são as alegações finais. Se for 2 ou mais, são 20 dias. Tá certo? Vamos lá. Olha o que diz o cara aqui, o 4º. Se o indicado ou seu defensor não oferecer alegações finais, isso aí, tem 3 dias para aparecer aquela defesa escrita dele. A autoridade sindicante, mediante despacho fundamentado, nomeará o advogado dativo, para apresentá-la, assinalando-lhe um novo prazo de 5 dias. Então, está aqui para vocês, que é o direito de defesa, cara. Direito de defesa, ampla defesa, contraditório. Então é o seguinte, olha só. Então o cara foi lá, fase probatória, tudo, não apresentou alegações finais, que são 3 dias. Normal, se mais de 2, 20 dias. Não apresentou. Aí, olha só, gente, a autoridade
vai nomear um advogado para fazer no lugar do cara. E o prazo dele será de 5 dias. Passou essa parte das alegações finais. Recebeu, no prazo, tudo certinho. O que acontece? Aí acontece o seguinte, olha o que vai acontecer agora. Olha o que acontece agora. Agora acontece o seguinte, cara. O que acontece agora? Agora a comissão vai se reunir e vai finalizar o trabalho da comissão. A finalização do trabalho da comissão, o produto final é esse cara aqui, ó, relatório conclusivo. Então, esse relatório conclusivo e esse relatório conclusivo vai fechar tudo. E vai ser encaminhado por quem? Para aquela autoridade da 236, para ela analisar e julgar. Pronto. Fim do prazo de defesa, a autoridade sindicante elaborará relatório conclusivo que encaminhará todos os elementos colhidos na sindicância e, de acordo com o apurado, deverá. Ou seja, agora, o que deve constar nesse relatório conclusivo? Primeiro, aplicar a sanção, encaminhar ao superior, arquivar os autos ou absolver o sindicato. Então, deverá, primeiro, aplicar a sanção cabível dentro de sua competência. 2, encaminhar ao superior hierárquico nos casos em que não for competente o relatório com a sugestão das penalidades a ser aplicadas. Sempre com a sugestão da penalidade que vai ser aplicada nesse relatório conclusivo. 3, arquivar os autos. Chegou à conclusão que o cara não teve aquela conduta, não foi ele, é outro. Então vai o quê? Arquivar os autos. Quem vai arquivar os autos não é a comissão, cara. Ele vai só colocar no relatório. Né? Conclusão, pelo arquivamento dos autos. Aí a autoridade competente que vai julgar se vai acolher ou não isso aí. Quando não forem colhidos elementos fáticos e suficientes para a caracterização das falhas atribuídas no despacho de indiciação ou definição da autoria. Bacana comigo aqui. Absorver o sindicado, né? Quando inexistir o fato, não constituir o fato da infração disciplinar, não ter sido sindicado o autor da infração, eu dei o exemplo errado. Então está aqui para vocês, bacana, fechou? 10, né? Continuando, né? Professor, esse troço é grande, cara, esse aqui é um monstro, é grande, é enorme, né? Mas vamos lá, com muita força, energia, a gente vai, vamos lá, vamos terminar esse cara aqui. 251, vem comigo. Na fase de apreciação da decisão resultado das provas a favor do sindicado, poderá a autoridade sindicante excluir enquadramentos de forma parcial ou na íntegra daqueles elaborados no despacho de indiciação, sendo vedado o acrescentar no relatório final novos enquadramentos. Então, olha aí. No artigo 251, coloca limites para quê? Tá? Coloca limites para a autoridade. Olha só. Na fase de apreciação, na apreciação e decisão, resultando provas a favor do sindicato, poderá a autoridade sindicante excluir enquadramentos de forma parcial ou na íntegra. Ou seja, o cara foi acusado disso. Então, a autoridade ele pode excluir parcial ou na íntegra, né? Olha só. Daqueles elaborados no despacho de indiciação, sendo vedada acrescentar no relatório final novos enquadramentos. Então, não pode o quê? Acrescentar novos enquadramentos. Então, fez aquela indiciação, fica naquilo. Né? 252. Concluída a sindicância, deverá a autoridade sindicante remeter cópia do seu superior imediato e à Corregedoria Geral. Parágrafo único. A cópia da portaria punitiva será encaminhada à gestão de pessoas para providências. A sindicância poderá, em qualquer fase, ser avocada pelo delegado-geral de polícia mediante despacho fundamentado. Então, ou seja, o poder de avocar, né? Então, é o seguinte, o que acontece? Está tendo lá uma sindicância, lá na Delegacia de Roubos e Furtos, por exemplo. Então, o DG, esse aqui é um caso muito importante. O pessoal lá da Roubos e Furtos, né? Então, meio suspeito para investigar aquele fato. O que acontece? Ele pode avocar, trazer para si, mas sempre o quê? Com despacho fundamentado. Pronto. Terminamos a primeira fase,
que é essa fase da sindicância. Até agora, nós estudamos o quê? Nós estudamos aqui o TAC, tá? O termo de ajustamento de condutas, estudamos a verificação preliminar e estudamos a sindicância. Agora, nós vamos para o quarto instituto de procedimento, quarto procedimento previsto na lei, que é o PAD. Com certeza, esse PAD aqui é para aplicação de penas maiores do que suspensão de 30 dias e para a pena de demissão, ou seja, para as infrações administrativas mais graves, ok? Com isso, claro que nós temos aqui um detalhamento maior, um rigor maior no rito, né? Vem comigo. O procedimento administrativo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade do policial civil por infração atribuída no exercício de sua função ou que tenha relação com as atribuições do cargo, em que se encontre investido e obedecerá ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado a ampla defesa e a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Bacana, conceito básico universal de procedimento administrativo disciplinar. Vem comigo aqui. 256, ele vai trazer aqui as pessoas competentes, são competentes para determinar a instauração de processo administrativo disciplinar. Primeiro, o GOV, o secretário de Justiça e Segurança Pública, que é a CESP hoje, o delegado-geral da Polícia Civil e o corregedor-geral de polícia. Então, esses caras aqui, 4 pessoas aí, tá certo? Tem a competência de instaurar o PAD, ok? Por quê, professor? Porque isso aqui são para penas mais graves, não é isso? É suspensão mais de 30 dias e para pena de demissão, né? Então, está aqui, esse é o PAD, né? É um grande inquéritozinho, né? Olha que contradição, né? Grande inquéritozinho, né? Grande porque ele é detalhado, pequeno porque é só na área administrativa, né? Então, os efeitos ali são concentrados. Vem comigo. O processo administrativo disciplinar será realizado por autoridade processante. O processo administrativo disciplinar será realizado por autoridade processante, devendo ser delegado de polícia, preferencialmente classe especial ou classe C, designada por autoridade mencionada no artigo anterior. Então, está aqui. Então, vai ser uma autoridade processante. Então, primeira coisa, tem que ser delegado. E esse delegado, preferencialmente classe C, aliás, tem que ser preferencialmente classe especial ou C. Tá? Pode ter, no caso, B, pode ser no caso B aí, né? Mas preferencialmente especial e tem que também observar a hierarquia, né? Parágrafo 1º. Não poderá atuar como autoridade processante o delegado de polícia que tiver presidido sindicância ou inquérito policial que tenha embasado o procedimento administrativo disciplinar, mais do que justo, né? Por exemplo, o cara lá, o delegado de polícia está fazendo aquela sindicância investigativa do fato. Se ele fez aquela sindicância investigativa, ele já fica proibido do quê? De participar do PAD. Isso que está dizendo. Qual que é a intenção do legislador? Colocar outras pessoas para que ele não seja contaminado, tá certo? A sua convicção. Outra pessoa tem que ser imparcial, tem que ser justo. A autoridade processante designará como secretário, preferencialmente escrivão de polícia. Ok? 3. A autoridade processante deverá ser hierarquicamente da mesma classe ou superior do acusado. Já tinha comentado isso. 258. A autoridade processante e o secretário são impedidos de atuar em processo administrativo disciplinar quando o denunciante ou acusado for parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, cônjuge ou convivente. Justo, né? Vai se julgar que é impedido de participar. O servidor comunicará seu impedimento à autoridade competente. Sem muitas explicações. Vem comigo aqui. Agora a gente vai começar a explicar como que vai ser o rito do quê? Dos trabalhos da comissão. 259. Comigo. O processo administrativo disciplinar
será iniciado pela autoridade processante dentro do prazo improrrogável de 10 dias a contar da portaria que determinar a sua instauração. Então é o seguinte, ó, iniciado pela autoridade processante, já foi instaurada a portaria dentro do prazo improrrogável de 10 dias a contar da portaria que determinar a sua instauração, né? Então, o prazo será iniciado pela autoridade processante. Quem que é a autoridade processante? O delegado que preside o PAD, né? Dentro do prazo improrrogável de 10 dias a contar. Ou seja, há a publicação da portaria e aí ele vai fazer o quê? A instalação, ou seja, o início dos trabalhos. O início dos trabalhos dele será no prazo de 10 dias improrrogável. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Parágrafo 1º. O prazo administrativo disciplinar será concluído de 60 dias a contar da citação do acusado, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias exigirem, mediante a solicitação destinada à autoridade que determinou a sua instauração. Então, vamos lá. Gente, vamos lá. Muda bastante aqui. Sindicância, 30-30. PAD, 60-60. E o PAD muda também o início de contagem do prazo. Qual que é o início da contagem do prazo do PAD? Ó, a contar da citação do acusado. Lembramos que a gente vai falar sobre a citação. Normalmente, essa citação tem que ser feita pessoalmente. A gente vai falar da situação que ela é feita pessoalmente. Bacana? 60-60, prazo passa a contar a partir da citação do acusado. Regra geral, essa citação tem que ser feita de forma pessoal. Parágrafo 2º. O início do processo administrativo disciplinar será informado pela autoridade processante ao delegado-geral de Polícia Judiciária Civil e à superintendente de gestão de pessoas. Bacana, segue o mesmo procedimento da sindicância. A portaria conterá minuciosa descrição dos fatos atribuídos, em tese ao acusado, sua tipificação e deverá ser publicada extrato no Diário Oficial do Estado. Ou seja, faz uma ementa, tá certo, da portaria do PAD no Diário Oficial. Esse aqui não é bacana, esse aqui, cara, rapaz, eu conheço o cara que respondeu PAD, cara, foi publicado no Diário Oficial, isso derruba o cara, hein? Artigo 251. 61. A autoridade processante elaborará despacho de instalação respectiva, determinando a sua atuação e demais peças pré-existentes, designará o dia e hora para a audiência inicial, determinará a notificação do denunciante e, se houver a citação do acusado e das testemunhas, as demais providências e de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Ou seja, foi instalada já a comissão e a autoridade processante, o delegado que preside o PAD, ele tem aí todas essas atribuições aqui. Parágrafo 1º, ele vai citar da citação. Vamos lá. O acusado será citado para interrogatório. Primeiro, como é que ele vai ser citado? Pessoalmente. Regra geral, pessoalmente. Com antecedência de 2 dias, tá? Devendo ser enviada anexa à citação, a cópia da portaria respectiva e o despacho de instalação que permitam ao acusado conhecer o motivo do procedimento disciplinar e o enquadramento administrativo em seu desfavor, né? Lembre-se que essa citação aqui é muito importante, porque a partir dessa citação que começa a correr o prazo de 60 dias e mais 60 dias para a conclusão do PAD. Segunda hipótese, se estiver em outro município deste Estado, pessoalmente, por intermédio do respectivo superior hierárquico ou delegado de polícia local, a quem serão encaminhadas as cópias da citação e os outros documentos mencionados no inciso anterior. No primeiro, tá, quem que vai fazer isso vai ser a própria comissão. No segundo, o cara está em outro município, está ao poder da onde? Ao poder do... não está próximo da comissão, então vai ser seu superior hierárquico ou delegado de polícia local que vai responder, vai entregar para o cara aí, tá certo, essa citação. Parágrafo 1º. Desculpa, 3º. Se tiver em lugar certo e conhecido em outro estado pela autoridade local
e com as cautelas exigidas no inciso anterior. Ok, né? Ou seja, o cara tem que ser notificado pessoalmente, regra geral. 2. Achando-se o acusado em lugar incerto, não sabido, será citado por edital 3 vezes seguidas, publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação, com prazo de 15 dias para comparecimento a contar da data da última publicação, devendo o secretário certificar o procedimento e as datas que o edital for publicado. Então, está aqui para vocês. Atenção, 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 atenção. Regra geral, pessoalmente. O cara não foi localizado por edital. Olha aqui, publicar no Diário Oficial e no Jornal de Grande Circulação, tá certo? Com prazo de 15 dias para ele comparecer. Tá? Isso aí é regra. Então, regra geral é pessoalmente. Isso aqui é só no caso se o cara não for localizado. Parágrafo 3º. A autoridade processante é facultado a rolar até 8 testemunhas. Então, o cara tem aí 8 testemunhas. Lá no outro, são o quê? 5 testemunhas, né? Ou seja, já pensou ouvir 8 pessoas, né? Então, demora mais tempo. Por isso que aqui tem que ter mais tempo. O procedimento aqui mais rigoroso, né? Porque ele trata da vida do servidor. E provavelmente quando o cara responde um PAD, cara, porque o cara aprontou bastante, hein? 262. O denunciante, se existir, prestará preferencialmente suas declarações antes do interrogatório do acusado. Ou seja, isso aqui é a regra do direito penal, né? O cara que está acusando, então, preferencialmente, tem que fazer o quê? As suas declarações e depois o interrogatório do acusado. Faz sentido, né? Nesse sentido, linha de regra, tá certo? Eu vou falar por alto isso. Primeiro, testemunhas de acusação. Depois, testemunhas de, tá certo? Testemunhas de defesa. Tá? Parágrafo único. No processo administrativo disciplinar, o acusado assistirá à inquirição do denunciante, salvo se este alegar constrangimento ou intimidação, porém tal proibição não se aplica ao defensor, do acusado, que poderá participar formulando perguntas ao denunciante. 2 coisas importantes. Vamos falar primeiro a parte final. Vem comigo aqui. O advogado, tem que ter o advogado aqui. Tá? E a gente vai falar um pouco isso lá, sobre a defesa pessoal, no final da aula, que é importante também. O advogado, ele tem que participar de todas as fases. E ele pode inquirir, ele pode fazer perguntas, tanto para as testemunhas de defesa, quanto as testemunhas de acusação, para o denunciante e para o acusado, o advogado. O que está falando ali? Cara, se alguma testemunha ou denunciante se sentir intimidado ou constrangido com a presença do cara que ele acusou, o cara pode sair, o acusado pode se retirar, tá certo? Porque ele está constrangendo lá o denunciante, o cara que teve coragem e denunciou ele pelos seus delitos. Está denunciando. Ele pode solicitar a retirada do cara, se estiver constrangendo ou intimidando o cara, para que ele tenha o quê? Mais conforto e liberdade para poder falar livremente, das suas convicções. E o advogado dele, não, ele tem que participar. Inclusive, se o advogado dele não participar, tá certo? Isso pode ocorrer a nulidade do processo. Nulidade do processo. Tá? 263. Não comparecendo o acusado regularmente citado, a revelia será declarada a termo nos autos do processo, nomeando autoridade, se necessário, um advogado para defendê-la. Aí. O cara foi lá, foi citado, tinha que comparecer tal dia. Ele não apareceu e nem o advogado dele. Então, ele é considerado a revel. Beleza. Vai colocar a termo, declaro a revel, tal. Depois, olha só, ele vai anexar os autos e a autoridade vai nomear o quê? Um advogado dativo para defendê-lo, se necessário. Tá? Olha aí a ampla defesa e o contraditório. Né? Mesmo o cara não estando presente lá, ele vai ter o direito de defesa. Aí. O acusado deverá constituir advogado para todos os atos de termos do processo.
Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir um advogado, nomeará a autoridade processante um advogado, o tal de advogado dativo para ele, tá? Ou seja, o acusado vai ter sempre um advogado para defendê-lo, né? Ó, que eu falei minutos atrás, presta atenção. O cara vai começar lá uma audiência, não tem advogado, cara. Se o presidente da comissão continuar os trabalhos sem um advogado, pode anular todo o procedimento, tá certo? Então, ele tem que parar, nomear um advogado dativo, dar o prazo para o cara se cientificar do processo, e aí marca-se nova oitiva, nova audiência aí, tá? da comissão. Após o interrogatório do acusado, tá? Após o interrogatório do acusado, este acusado ele vai ser falado por último, né? Será notificado com cópia do seu defensor, abrindo vistas aos autos, no prazo de 5 dias para a produção de provas e contraprovas para formular quesitos quando se tratar de prova pericial, né? Então, o que acontece aqui? Lá no outro, abre 3 dias, aqui se abre 5 dias para provas e contraprovas, né? Ao acusado é facultado a rolar até 8 testemunhas, tá? Se o acusado pode rolar 8 testemunhas, a acusação pode rolar também 8 testemunhas. Lá na sindicância são 5 testemunhas, aqui são 8 testemunhas. Se requerida pela parte ou pelo defensor constituído, será concedida vista aos autos fora da repartição, mediante carga, observando o prazo disposto no caput. Ok. Então, o advogado pode, pode pedir vistas ao processo, né, retirar da repartição e analisar tudo isso aí lá no seu escritório. 266, né, vamos lá, é um procedimento bem detalhado. Fim do prazo requerido no artigo anterior, que é para vistas, né, a autoridade processante designará as audiências de instrução, notificação do acusado e o seu defensor, dia e hora, local das audiências e das testemunhas arroladas, né? Ou seja, aqui ele definiu todo o rito. Vem comigo aqui, né? Então, primeiro vai ouvir o denunciante, depois o acusado, ok? Depois, feitas as provas, abre o prazo das provas. Depois do prazo das provas, o que está escrito aqui é o seguinte, que vai notificar para a gente ouvir o quê? As testemunhas. 8 de acusação e 8 de defesa. Primeiro, você vai ouvir as 8 de acusação e depois vai ouvir as 8 de defesa, ou seja, um processo longo, desgastante. Serão ouvidas pela ordem as testemunhas arroladas pela autoridade processante, ou seja, da acusação, e em seguida as arroladas pelo acusado. Tranquilo. O denunciante, o acusado e as testemunhas, se necessário, poderão ser ouvidos, requeridos ou acareados em mais de uma audiência. Então, está aqui, né? Tranquilo. A notificação de servidor público será feita pessoalmente e comunicada ao chefe imediato com a indicação do dia e hora marcados para a sua inquirição. 267. A testemunha arrolada não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge convivente, ainda que separado legalmente, irmão, sogro, cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, de outro modo, obter-se provas de fato ou de circunstâncias. Ou seja, para quê? Para não contaminar a testemunha, para preservar a integridade do processo. Os parentes do denunciante, nos mesmos graus, ficam proibidos de depor, salvo a exceção prevista neste artigo. Ok, qual que é a exceção prevista? Olha aqui, de outro modo, ó, se não for possível, de outro modo, obter-se as provas do fato. Ou seja, esses caras somente serão ouvidos, né, em último caso. O policial civil que se recusar a depor, sem motivo justo, será objeto de apuração de sindicância administrativa, por meio da autoridade competente, devendo o resultado final ser comunicado à autoridade processante. Então, está aqui. Então, se você for arrolado lá, você é obrigado a falar. Mas, tudo bem, você não quer falar, você vai o quê? Você vai cumprir aí, você vai ter que responder pelas consequências do seu ato, você vai
responder uma sindicância administrativa. Na hipótese do policial civil ser ouvido fora da sede do seu exercício, terá direito, exceto o acusado, a transporte de área na forma da legislação. 268. As proibições de depor as pessoas que, em razão de função de ministério e ofício ou profissão, devam guardar segredo, a menos que, desobrigados pela parte interessada, requeiram dar seu testemunho. Por exemplo, uma coisa que requer sigilo é fonte jornalística, né? Então é o seguinte, os caras são proibidas de depor as pessoas que, em razão... Então, essas pessoas que não podem depor, função de mistério e ofício ou profissão, devem guardar segredo. Então, eles estão o quê? São proibidas, eles não podem estar depondo até para revelar alguma informação pública, sigilosa, né? Aí vem a exceção, a menos que desobrigadas pela parte interessada que queiram dar seu testemunho. Então, o cara está desobrigado de ir lá, mas se ele quiser, ele pode ir. Artigo 269. A testemunha que residir em município diverso da sede da autoridade processante, sua inquirição poderá ser deprecada à autoridade policial do local de sua residência. Ou seja, o policial lá pode ouvir a testemunha no lugar da comissão processante. A autoridade processante certificar-se-á da data e do horário da realização da audiência de inquirição para dar ciência com 5 dias de antecedência ao acusado e ao seu defensor em cumprimento ao direito da ampla defesa e ao do contraditório. Parágrafo 2º. A carta precatória conterá a síntese da imputação, indicará sob a forma de quesitos os esclarecimentos pretendidos e solicitará a comunicação tempestiva da data da audiência. Ok, então isso aqui fala o quê? Da carta precatória, né? 270. É longo esse capítulo aqui, é longo, mas está terminando, vem comigo aqui. A autoridade processante, se entender conveniente, ouvirá o denunciante e as testemunhas no município de residência. Ou seja,